Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Olha, o estudo de hoje é um estudo bem, eu diria complexo, né? De difícil interpretação, de difícil entendimento. E eu, desde já, eu quero falar para vocês. Deixa eu corrigir a câmera aqui de novo. Pronto, eu não sei se é o meu tripé. A câmera começa a descer e vai tirando o meu brilho. Bom, como eu já disse para vocês em outros estudos, eu não sou pastor, eu não estudo teologia. Eu uso esse, essa transmissão, esse estudo da lição, assim, na obrigação de ter que postar, para me ajudar a focar no estudo da palavra de Deus também. Se eu não tivesse com essa responsabilidade de ter que postar a lição todos os dias, talvez eu estaria falhando um dia ou outro, como acontecia antes, né? Às vezes você acordava tarde para ir trabalhar, ou sei lá, alguma coisa te atrapalhava, e você falava assim, vou estudar a lição hoje não, amanhã eu estudo os 2 dias. Ou então, e quando acabava acumulando 2, 3 dias, aí você deixava para estudar tudo na sexta-feira, e era uma bagunça. E graças a Deus, graças a essa obrigação, e graças ao retorno que vocês me passam, né, assistindo, curtindo, às vezes comentando também, isso também me motiva a fazer todos os dias e tem sido uma bênção também para a minha vida, tá bom? Quero agradecer a vocês por isso e também justificar que eu não sou pastor, já disse, tem outros pastores aí que explicam muito melhores que eu, tem o professor Leandro Quadros, tem o pastor Arilton de Oliveira, tem o Dudu, o pastor Dudu e várias outras pessoas, né, da Igreja Adventista aí que explicam muito bem, mas eu estou me sentindo bem fazendo isso, que eu acho que é importante, e eu espero também que vocês estejam aprendendo também comigo através desses meus estudos aqui. Uma coisa que eu preciso fazer, que eu acredito, é enxugar um pouco mais para os vídeos ficarem mais curtos um pouco, né? Mas enfim, devagarzinho a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo também. Bom, hoje é terça-feira, 8 de julho, e o tema da lição de hoje, o título é O Nome do Senhor. E como nós sabemos, né, e está na leitura de hoje também, aqui no capítulo 3 do livro de Êxodo, ontem nós vimos que Moisés, a humildade de Moisés, né, ao conversar com o anjo do Senhor, quando o anjo do Senhor aparece para ele e começa a dizer que vai libertar o povo do Egito e tal, e a gente viu ali a humildade do Senhor. Então, a partir daquele diálogo, Moisés, ele pergunta o nome de Deus. E a lição de hoje começa com uma pergunta. E, assim, a pergunta é assim, por que Moisés desejava conhecer o nome de Deus? Qual é a importância desse nome, né? Para nós, meros mortais, se é que eu posso dizer assim, para nós que não estudamos teologia, que não temos ali, por mais que a gente possa saber também por meio do estudo da palavra, por meio de pregações, explicações dos pastores que fizeram teologia e se aprofundaram no assunto, mas quando você lê aqui o capítulo 3, a partir do verso 12 do livro de Êxodo, você vai ver que Moisés pergunta assim, olha, quando eu for lá para o povo do Egito e eles me perguntarem quem é o Deus que está me enviando, o que é que eu vou dizer para eles? Então, a princípio, você pensa assim, bom, Moisés queria saber qual era o nome de Deus para poder justificar para o povo do Egito. Né? Ele queria falar para o povo, olha, é esse Deus assim, 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 que está me enviando. Né? É o Deus criador dos céus e da terra que está me enviando. Não é o Deus do sol, não é o Deus da lua, não é o Deus das estrelas, não é o Deus da água, não é o Deus do fogo, não. É o Deus criador dos céus e da terra. A princípio a gente pensa dessa forma, né? Mas a lição, ela vem trazendo uma explicação para a gente bem aprofundada a respeito desse assunto, né? E eu não saberia explicar isso para vocês aqui. Então, eu vou comentar, eu vou ler aqui boa parte do comentário da lição para que a gente possa entender um pouco, até porque tem palavras aqui do original que eu não sei nem falar direito, né? Mas a gente vai entender um pouco aqui a respeito desse assunto, da importância do nome de Deus, tá bom?
Bom, aqui diz assim, Deus se apresentou a Moisés como Erreiê, Axê Erreiê, tá? Nem sei se a pronúncia é essa mesmo, mas está escrito Erreiê, Axé Erreiê. Quando Deus chega para Moisés e fala assim, eu sou o que sou, tá? Então é essa expressão, Erreiê, Axé Erreiê, que significa eu sou o que sou no presente, ou pode significar se referindo ao futuro também, eu serei o que serei, tá? O Senhor usou esse mesmo verbo, erreiê, ao dizer a Moisés, eu estarei com você, em Êxodo capítulo 3, verso 12. Essas palavras significam que Deus é eterno, tá? Ele é o Deus transcendente, que habita no alto e santo lugar. E também o Deus imanente, que habita com o contrito e abatido de espírito, conforme Isaías 57, verso 15. Quando eu ouvi essa explicação pela primeira vez, eu entendi assim que Deus ele não precisa se justificar. Como eu disse aqui nos exemplos, o Deus do sol, o Deus da lua, das estrelas, da água, do fogo e tal, esses deuses que não existem, né? O Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, ele não tem que justificar, porque não existem outros deuses. Ele é o único Deus, né? Então, quando ele diz assim, eu sou o que sou, é como se fosse assim, eu não tenho por que me justificar. Eu sou Deus, né? Então, eu achei interessante essa explicação. O nome próprio de Deus, e aqui está Y-A-H-W-E-R, que muitos falam Yahweh, outros falam Yahvé, né? Geralmente traduzido na Bíblia como Senhor, esse nome, geralmente traduzido como Senhor, era conhecido desde o início pelos israelitas, mesmo que não entendessem seu significado mais profundo. Moisés também conhecia o nome Yahvé, ou Yahweh, mas como outras pessoas não sabiam o que ele significa, né? Moisés, assim como os outros, conhecia o nome, mas não sabia o que significava. Por isso perguntou, qual é o nome dele? Qual é o seu nome, né? Êxodo 6,3 ajuda a entender essa questão. Deus disse, aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Isso não significa que os patriarcas não conhecessem o nome Yahvé. Tem várias passagens aqui que eles conhecem. Eles não conheciam o significado mais profundo desse nome. O nome Yahvé aponta para o fato de que ele é um Deus pessoal de seu povo, o Deus da aliança, um Deus próximo e íntimo, que se envolve nas questões humanas. O título Deus Todo-Poderoso, em Gênesis capítulo 17, verso 1, indica que ele age milagrosamente, usando seu poder infinito. E já o nome Yahvé mostra que ele é um Deus que revela seu poder por meio de seu amor e cuidado. Ele também é chamado de Elohim, ou Elohim, acredito que seja Elohim, né? Traduzido como Deus, indicando o governante do universo e o criador de todas as coisas. Yahvé e Elohim são nomes diferentes que revelam diferentes aspectos de seu relacionamento com os seres humanos. Conhecer ou invocar o nome do Senhor não é um mero ritual místico. Proclamar seu nome significa ensinar a verdade sobre Deus e a salvação que ele oferece aos que vão a ele com fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, quando eu fiz estudo bíblico com um ex-colega de trabalho meu, quando eu trabalhava num clube, esse colega meu, ele estava fazendo outros estudos na internet e ele falava que quando a gente fosse orar a Deus, a gente tinha que saber pronunciar o nome de Deus. Porque que fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E que para isso você teria que falar o nome de Deus correto para você ser salvo. Veja, eu entendo que para nós sermos salvos, a gente tem que aprender de Deus, viver conforme a vontade dele. E se você não souber pronunciar o nome de Deus, não se preocupe com isso. Deus conhece o seu coração, é bom que você saiba, é bom que nós conheçamos a Deus, principalmente e também pelo nome, né?
eu disse principalmente não, e também pelo nome, mas é o caráter de Deus em nós que vai mudar a nossa vida para que nós possamos agir como testemunhas dele. Apenas, eu tenho que aprender a falar o nome de Deus para eu poder, o nome correto, para eu poder me salvar. Então quer dizer que se um traficante, um ladrão e tal, souber falar o nome de Deus e pronunciar da maneira correta, ele vai se salvar só porque sabe falar o nome de Deus? Né? No meu entendimento, precisamos que o caráter de Deus reflita em nós, tá? É o mais importante de todas as coisas. E todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo, no sentido de que precisamos conhecer o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que nos salva, tá? Conhecê-lo e entender que é por meio da sua graça que podemos ser salvos. Inclusive, tem uma pergunta para reflexão que diz assim: Yahvé busca proximidade e intimidade com todos que se entregam a ele. Você já teve essa experiência? É uma pergunta aqui para nossa reflexão. Será que nós já tivemos essa experiência de termos um encontro próximo com o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador? Eu não me refiro a manifestações, tá? Eu não me refiro à sensação, eu não me refiro à emoção, mas eu me refiro a, de fato, se você tem um desejo de se tornar melhor, se você tem um desejo de se tornar melhor, é um sinal de que Deus está contigo, tá? Se você é uma pessoa egoísta, se você é uma pessoa vaidosa na frente dos outros irmãos, se você acha que você é melhor do que as outras pessoas, tem mais importância na igreja, no ensino, tal, talvez você ainda esteja precisando ali, encontrar de verdade com Deus. Talvez ele até te dá aquelas cutucadas e tal, mas você está precisando entender mais isso e deixar que o Espírito Santo te ajude a vencer essas coisas da nossa vida. E de fato a gente é assim, tá? Então, que nós possamos, assim como Moisés, procurar saber quem é o Deus verdadeiro, conhecer a Deus, não apenas com o nome, mas saber de que esse nome tem poder em nossas vidas, porque Ele quer habitar em nós e quer transformar as nossas vidas, Ele quer habitar no meio do seu povo, tá bom? Então, tenha isso em mente e que nós possamos estar dispostos a não apenas sentir a presença de Deus em nossas vidas, mas deixar que essa presença nos conduza e molde a nossa vida, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, nosso Criador e Redentor, louvado seja o teu santo nome. Te agradeço mais uma vez por mais um dia na tua presença. Peço perdão pelos meus pecados, que o teu Santo Espírito esteja com cada um de nós, fortalecendo a nossa fé em ti, e que nós possamos sentir a presença do Senhor de fato e entregar as nossas vidas em tuas mãos. Nos perdoe e abençoe a cada um de nós, dos meus irmãos e amigos que assistem também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Tenha um bom dia, fique com Deus e a gente volta em breve com mais um estudo.